E agora? Agora sim, agora eu Beleza. tô ouvindo bem. Tu tá me ouvindo bem? Tem alguma Tô vendo zoada? bem. Não, sem zoado. Beleza. Comprei aqui. Comprei não, né? Ganhei um suportezinho aqui pra colocar o celular. Aí sim. Mas vamos ver se vai dar certo. Visto que o celular já caiu uma vez. Porra. A gente tá em fase de adaptação ainda. Ah, tu conseguiu entrar de volta? Ainda não. E aí, João, tá bem? Tá bem, cara. Eu vi um. Entrei no Mercado Livre um dia desse e vi um. Opa, Grande Fala, Cleaver. Cleber. Boa Boa noite, noite, cara. pessoal. Boa Coisa noite, boa boa lhe noite. ver. E aí eu vi um teclado com mouse para o tablet que vinha com um apoiadorzinho Um desse, suporte. um suportezinho. Mesmo que suportezinho bonitinho, velho. Eu fiquei doidinho pra comprar. Só que não tem necessidade, tá ligado? Ó, Aí. ó, 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 meu celular. Caiu. Digamos que esse suporte não é muito suporte, não. Esse clipe É travou aqui. porque é o seguinte, ele tá numa posição um pouco ruim porque como eu passei o dia fora, eu não carreguei o celular e eu tô tendo que carregar ele agora. Pagar. Aí não, isso não é o Aí, suporte, isso é entendeu? tu. É a posição aqui da parada, tá ligado? É. Deixa eu chamar a clive de novo aqui. Mas pelo menos ele avisa quando vai cair, ele vai dando ele vai pendendo assim, a imagem vai fazendo assim, devagarinho. Arthur parece que entrou Ai, aí de ai. novo. Opa, agora foi. Agora vai. Agora vai. Fui eu que tinha feito uma besteira. Que nada, pô, é tudo parte do plano. Eu vou O cara colocar nunca aqui faz um. uma besteira, não, pô. Tudo parte do plano. E aí, Arthur? Seja Aí, chegou. bem-vindo. Tá Olha, ouvindo agora, Arthur. Arthur? Tá ouvindo agora, Arthur? Bem, eu estou lhe ouvindo. Porque no começo, mas também, Gustavo também não estava me ouvindo, então eu acho que o problema foi aqui mesmo. Tudo ok, beleza. Cadê? Tem gente suficiente? Vamos começar ou como é que tá aí? Vocês que sabem olhar as coisas aí. Tem 3 pessoas, quer dizer, tem só. Oxê, Arthur, era pra ter 4 com o Arthur. Esse não, é negócio ali é porque Tá meio dizendo que bugado. tem 3. o João é o host, né? Ah, e não conta, é. Fora ele tem mais Olha aí, três. então já temos 2 pessoas nos assistindo. Agora tem mais um. Mais duas. Quer dizer, tem duas no caso, para vocês dois. É, exatamente, tem 2 pessoas. Quem foi o outro que entrou? Bem-vindo aí, Gilmar. Foi Gilmar. Gilmar Acho que é um rapaz lá Atlamar. do grupo do RPG Caruaru. Seja bem-vindo aí, Gilmar. Como é que estão as coisas de vocês aí? Tem previsão para vocês se vacinarem? Rapaz, Não, se eu conseguir me vacinar antes de morrer, pra mim já tá bom. já tá no lucro, né? Já tô no lucro. Opa, isso aqui não vai dar certo não, velho. Vou ter que fazer o meu setup antigo mesmo. Até eu aprender a mexer aqui nesse negócio. Estava comprando suporte para o celular e não consegue usar. Pô. Pois é a Tamo vida. junto, Peraí, cara. deixa eu pegar aqui o meu negócio. Peraí, só um minuto. Pega aí. Vou começar falando uma coisinha enquanto o Gustavo vai pegar ali para Gilmar principalmente, que eu acho que é onde está aí até agora. Mas para quem vinha assistir o vídeo depois também, a proposta do vídeo da gente hoje é basicamente falar sobre influências do RPG, da literatura no RPG e vice-versa, né? Muito mais da literatura no RPG do que do RPG na literatura. Apesar de que a gente deve ter algum comentário sobre isso. Não é uma cagação de regra, é basicamente um conto das experiências da gente e um pouco do que a gente já viu ou já usou. Certo? Mas primeiro a gente vai dar uma embasada nisso, vai tipo explicar a origem dessa ideia, né? E posteriormente a gente vai dizer que obras a gente usou e que referências a gente tomou e como a gente usou essas obras para fazer algumas coisas para a gente.
Então, basicamente, a live hoje vai se tratar sobre isso. Por mim, a gente começa com uma série, porque só tem a gente e Cleaver. Mas eu garanto que vai ser interessante, né? Com certeza. Vai render aqui boas fontes de inspiração e boas risadas também. Pois é, no mínimo, algumas risadas vai ter. Isso é garantido. A gente conversando fofoca sempre dá risada. E hoje é o tipo de live que é mais descontraída, né? Porque a gente aqui não vai ter tópicos, digamos assim, didáticos A gente não tem intenção de ensinar nada a ninguém. A gente só quer contar coisas que aconteceram com a gente. Exato. Hoje vai ser mais leve ainda. E seria ótimo se vocês contassem coisas que aconteceram com vocês também aí nos comentários. Isso. Pra gente fazer uma troca de experiência bem bacana. Chegou mais uma pessoa. Seja bem-vinda, Elma Vitória. Mas... o pessoal tá entrando aí. Sivonaldo. Sivonaldo é um colega meu. Seja bem-vindo aí, Sivonaldo. É verdade. Se bem que a gente não vai dar pra gente falar, não vai dar pra entrar na obra dos autores de forma aprofundada, porque não dá tempo, cara. A gente vai falar aqui hoje de Tolkien, não dá pra falar nem 0,5% do que Tolkien fez em uma hora, cara. Não dá. É impossível, impossível. Então a gente vai passar muito por cima, entendeu? Dos autores que a gente acabou selecionando para falar hoje. Mas vai ser interessante mesmo assim. Bora começar? Vamos começar? Então bora. Como eu estava falando um pouquinho no começo, essa live da gente hoje é para comentar sobre a influência que a literatura tem. Porque na live passada, a gente comentou sobre o fato de que uma excelente forma de você incrementar a sua narração quando você está narrando RPG, trazer um ambiente mais vivo para os jogadores, é você lendo, porque na literatura você aprende as técnicas de você falando, através de palavras, você descrever sentimentos, cheiros, gostos, noção de profundidade, de medo, de tudo. Então, tipo assim, a literatura, ela é a melhor fonte direta para você aprender a narrar. Não que você não possa tirar inspiração de filme ou de série ou de qualquer outra, ou anime ou qualquer outra coisa. Não é isso. É que, tipo assim, é como a gente falou outra vez. Quando você vê um anime, você pode ver uma cena que é muito interessante, mas você não é uma televisão e você não tem como descrever para a pessoa. Você não tem como você se tornar uma televisão e mostrar o que você quer. Então você precisa aprender a transpor aquelas coisas em palavras. E aí a literatura é a tua melhor ponte para esse caminho. Então, o que a gente fez? A gente pensou assim, não, quem assim, pediu esse tema foi Arthur, que foi, quem foi que influenciou, que autores influenciaram assim de forma mais, ou pelo menos que a gente leu, que a gente pode falar alguma coisa, que influenciou de forma forte os principais cenários de RPG que a gente conhece, e que autores a gente usou nas nossas aventuras ou campanhas por aí. Então a gente dividiu primeiro no seguinte, as origens, né? Assim, a gente vai falar primeiro um pouquinho sobre as origens do RPG. O RPG, ele surgiu, o RPG em si, como a gente entende, ele surgiu com o Dungeons and Dragons, em 1974, mais ou menos. Quando o Anderson e o Gygax, eles pegaram um joguinho deles de board, não é nem um board game, era um wargame. É um jogo chamado Chainmail, era um wargame, e eles simplesmente resolveram fazer personagens para eles individuais e jogarem aventura com aqueles personagens. E eles criaram um tipo de jogo que era como se fosse uma abordagem diferente, né? Que a gente fala de spin-off hoje em dia, né? Para série, mas eu não sei se caberia aqui em jogo, mas é como se fosse um spin-off. Só que eles usaram um mundo de fantasia. E outros dois grandes pilares da época, porque hoje a gente tem uma quantidade massiva de RPGs aí, ou de temas, até tipos de RPG diferentes, mas quando você volta lá para o começo do RPG, você tinha basicamente uns 3 grandes caminhos para você seguir. Ou você tinha fantasia medieval, ou você tinha
horror, as várias faces do horror, ou você tinha ficção científica. Eram os três grandes pilares. E não havia assim, uma quantidade gigantesca de sistemas à disposição e cenários, não. Era tipo assim, é isso aqui ou isso aqui. Principalmente aqui no Brasil, que vinha um pedacinho do que tinha lá fora. Então a gente dividiu esses três temas para falar sobre pelo menos um autor que influenciou de forma grande e de forma que a gente leu e pode falar pelo menos um pouco sobre esses temas propostos. A gente vai começar falando sobre fantasia medieval. E aí a gente tem que começar, indubitavelmente, pelo cara que ele formou a fundação do que a gente entende por fantasia medieval hoje. Tudo que você vê hoje, imagina, entenda o seguinte, Tolkien não criou nada do zero. Por ele ser um linguista, por ele ser um cara que, por ser linguista, estudador de mitologias, porque a língua está muito ligada à mitologia, ele foi um cara que ele estudou muitas culturas. Então ele pegou muitas coisas de muitas culturas, mas a roupagem que ele deu para essas culturas, quando ele construiu as obras dele, formam a base de tudo que a gente usa hoje na fantasia medieval. Na verdade, o que ocorreu depois disso, na maioria das vezes, é pegar aquela base e fazer uma pequena modificação em alguma coisa. Tipo, aqui os elfos são maus. Aqui tal coisa aqui os mortos-vivos é quem manda no mundo. Mas assim, no fim, quando você vai olhar, a base onde aquilo tudo surgiu é basicamente uma só. Mas quem é um cara que, assim, é um fã incondicional, que gosta muito e estuda muito, é Gustavo. Então eu vou deixar Gustavo enveredar pelas conversas de Tolkien aí. Obrigado, João. Eu me considero um fã de Tolkien. Eu até peguei aqui alguns exemplares de Tolkien que eu tenho. Que essa aqui é uma versão dos 3 livros juntos, lançadas pela Martins Fontes, que eu tenho muito carinho. Eu ganhei de presente de um amigo meu. Eu acho que é a minha. Eu acho que eu tenho uma notícia dessa daí, não. Tá ali os meus. E eu tenho esse livro. É um livro que está na minha cabeceira, cara. Sempre. Se você vier aqui em casa, ele está na minha cabeceira, ao lado da minha cama. Porque é um livro que eu não paro de ler. Eu acho que já é a terceira vez que eu venho lendo ele. Lógico que não é uma leitura contínua. A primeira vez foi contínua. As outras eu fui lendo quando me dava vontade, mas ele sempre está lá, porque eu sempre tenho vontade de ler. Sempre me bate a vontade de continuar lendo. E para mim, Tolkien tem uma importância porque foi talvez um dos primeiros contatos com... Eu tive contato com Tolkien antes de ter contato com RPG. Eu não sei como é com os outros, mas pelo menos comigo foi dessa forma. Eu cheguei numa casa de um primo meu, ele estava lendo esse negócio. Que é isso? Inclusive era essa versão do livro, eram os 3 livros juntos. E aí ele falou, não, isso aqui é Senhor dos Anéis, não sei o quê. Aí eu, deixa eu ler. Quando ele tinha parado lá, eu pedi para ler. Li aquele início e eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista e até hoje. Tolkien tem uma forma de escrita muito similar. Ou muito singular, que diga. Muito singular. Ele descreve as coisas de uma forma que você consegue compor não só uma cena, mas você consegue compor tudo que está ao redor do que está acontecendo. Você consegue compor na sua mente o lugar, você consegue compor na sua mente o reino, você consegue compor na sua mente a textura da terra que está ali, entendeu? Em que os personagens estão pisando. Você consegue ter o sentimento de estar dentro daquele lugar, junto com os seus amigos imaginários, que são os personagens que estão lá. E para mim isso foi... Eu nunca tinha visto um livro, um autor que escrevesse daquela forma. Eu não digo que é uma leitura fácil, mas é uma leitura, diria, primordial para uma pessoa que quer mestrar alguma coisa. Leia Tolkien. Ele vai lhe dar uma maneira de descrever coisas que, se você conseguir entender como é que a cabeça de Tolkien funcionava ao escrever, você vai narrar melhor. Eu garanto a você.
Não só Senhor dos Anéis, como também Silmarillion. Eu li o Silmarillion, tô na segunda vez que eu tô lendo o Silmarillion. O Hobbit, eu li uma vez o Hobbit também. Só que o Hobbit já não é uma leitura tão parecida, digamos assim, com Tolkien quando escreveu O Senhor dos Anéis. O Hobbit era uma história que ele queria contar para os filhos dele, enfim. Era uma leitura mais leve, entendeu? Tem gente, inclusive, que gosta mais do Hobbit do que do Senhor dos Anéis, do que o Silmarillion, porque era uma leitura mais leve, de fato. Mas ainda assim, tem elementos nessas histórias que são imprescindíveis. Eu vou passar a bola para... João, tu quer falar alguma coisa, complementar? Porque depois eu vou voltar com o Senhor dos Anéis novamente e eu não quero me estender muito aqui. Tá. Eu quero falar algumas coisas. Uma delas é o seguinte. As pessoas normalmente acabam não tendo noção do trabalho que Tolkien fez para ele construir o mundo dele. As pessoas olham Tolkien escrevendo algo e imaginam assim como se fosse qualquer coisa que vê por aí. Enquanto que assim, Tolkien fundou essa base. Ele fez o que, por exemplo, muita gente que hoje lê Fundação de Isaac Asimov acha que Isaac Asimov copiou Star Wars, Star Trek, não sei o quê, quando na verdade não. Fundação é a base, é o alicerce de onde essas coisas foram construídas. E tudo que você vê ali, que você poderia dizer assim, mas isso aqui eu já vi, é clichê. Não, não é clichê. As outras coisas são clichê que copiaram dele. Então, Tolkien, ele tem, assim, ele pode sim, algumas pessoas, e isso não é uma mentira, assim, às vezes o texto dele pode parecer prolixo, pode parecer demorado e muitas vezes até complicado, mas assim, existia um sentimento que ele queria passar naquela leitura, naquela literatura dele ali. E a base para fundar as coisas, o quanto Tolkien pesquisava e estudava para ele poder construir embasar aquele mundo dele, para aquele mundo dele fazer sentido, ser coerente, certo? É algo que não dá para você comparar com praticamente nenhum autor. Não é uma parada que você simplesmente faz. Eu queria recomendar uma coisa assista um filme de Tolkien, tem um filme dele, eu não me lembro agora exatamente o nome, mas se quiser depois eu posso botar na descrição. É um filme extraordinário sobre a vida dele. Ele escreveu na guerra pro filho. Muita coisa ele escreveu na guerra. Muita coisa ele escrevia e reescrevia e reescrevia e reescrevia para depois fazer um compilado das coisas que ele fez. Então, assim, é um cara que é um monstro da literatura, tá? Assim, não dá para você fazer um comparativo simples de Tolkien com outra pessoa, de verdade, porque ele é um cara que ele foi nas raízes dos motivos pelos quais as línguas eram feitas e ele construiu línguas e mitologias para dar suporte a essas línguas que hoje existem cadeiras em universidades britânicas, americanas, que ensinam a mitologia e a língua que não existe do cara, porque ela é uma aula de como se criar uma língua. É um negócio impressionante. Como é que você pode imaginar que uma cadeira numa universidade, numa Oxford da vida, tem uma cadeira para ensinar uma língua que não existe? Somente porque assim, o trabalho que esse cara fez é tão primoroso que você precisa entender a raiz de onde ele foi catar esses detalhes aqui. Isso é muito foda. Não tem como dizer. Inclusive, João, essa construção linguística dele era feita não somente construindo a própria língua em si. Algumas palavras e expressões que ele criava tinham consequências históricas naquele mundo que ele escreveu. Sim, por exemplo, elas tinham que ter base. Exatamente, elas não estavam assim do nada. Por exemplo, uma expressão... Porque quando você vai para uma língua, por isso que eu estou dizendo que o cara estudando ele vai ver isso, se ele for pesquisar. Quando você vai para uma língua e a pessoa fala, sei lá, rio de river, né? Vamos supor, river. E você vai na origem, você vai entender por que aquela palavra chama river, de onde é que veio a ideia daquilo se chamar river daquele jeito. Né? Então, tipo assim, é isso que ele fazia. Ele descompunha a parada toda para poder chegar nas origens e criar origens novas para o que ele queria fazer. Isso é uma coisa sem comparação. Exatamente. É do tipo, um exemplo nem um pouco comparativo com a magnitude que ele fez, mas por que hoje a gente escreve VC ao invés de você? Com o advento da internet, a gente acabou, para ganhar tempo, diminuiu, para acelerar o texto, acabou diminuindo a palavra. E isso é um motivo pelo qual a gente usa VC. Ele fazia isso, só que no mundo dele. Por exemplo, houve uma expressão
sei lá, houve o nome de um vale surgiu por conta de uma guerra que houve lá, e um rei, sei lá, foi morto nesse vale. Então ficou Vale do Rei, não sei de quê, entendeu? Então, assim, sempre tem um motivo pelo qual pelo qual as criações dele vêm à tona, entendeu? Na história. Não é simplesmente do nada. E isso é o que torna ele genial. Por isso que a gente fala de Tolkien, vai virar uma zona aqui. Então, antes de eu passar para o próximo passo, Clive, você tem alguma coisa que você queira falar sobre o assunto? Ou você acha que a gente já... Não, você está demais. Vamos para o próximo, que tem um tempo curto. Pois é. É verdade. Então, um próximo tema que a gente vai abordar, próximo tipo de coisa, é ficção científica. E a gente escolheu para falar de ficção científica um cara que hoje está bem famoso, George R.R. Martin, o autor de Game of Thrones, que se tornou aí um monstro, apesar de algumas pessoas não terem curtido o final, né, tipo, porque desandou lá, mas assim, não dá para negar que a obra do cara, ela tem um alcance muito grande e tem uma força muito grande. Então, é uma obra muito interessante. Só que Tolkien também criou a base para, pelo menos o que a gente sabe, um dos primeiros cenários de ficção científica, que foi o de GURPS Supers, certo? Quando o GURPS Supers surgiu, ele surgiu atrelado, ele descaradamente, porque, por exemplo, quando o D&D surgiu, ele usava aquele mundo de fantasia medieval, mas ele não se passava dentro da Terra-média. Ele se espelhava naquilo, mas você não estava jogando na Terra-média. Até acho que por direitos autorais e coisas do tipo, não posso afirmar isso, mas é algo desse tipo, assim. O mundo existia, tanto que tinha os famosos halflings, ou os pequeninos, porque ele não podia chamar hobbits, porque hobbits era um termo de Seus Anéis. Então eles chamavam de halflings. Elfo, orc e anão já tinha na mitologia. Então Tolkien não era dono dessas palavras. A forma como Tolkien até colocou eles, foi dele, mas aquelas coisas já existiam. Mas hobbit quem criou foi Tolkien. Então eles não podiam usar hobbit, eles tiveram que criar halfling. Mas no caso de GURPS Supers, eles simplesmente fecharam com Martin e fizeram o GURPS Supers baseado em Wild Cards, ou, como ficou traduzido para o Brasil, Cartas Selvagens. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse cenário, esse livro. É um conjunto de livros, é uma coletânea, certo? Martin, ele escreveu esse mundo onde os super-heróis, certo, surgiram por causa de um acidente com um vírus alienígena. Então ele é uma ficção científica que dá vida a um mundo de super-heróis. Só que ele era um mundo... Claro, já existia Marvel, já existia DC e já existia até outros Vertigo e outras editoras de quadrinho. Então, tipo assim, já existia outros lugares que podiam servir de fonte de inspiração. Mas Martin, ele trouxe um frescor diferente para essa parada. Porque o mundo que ele criou em Wild Cards era um mundo muito fora do escopo do que a gente via nesses mundos de heróis, onde simplesmente o mundo continua do jeito que ele está e surgem heróis. E os heróis são, assim, super... No caso, por exemplo, da DC, os caras são praticamente deuses, né? E começam a surgir vilões na mesma proporção. Então não é esse jeito que Martin fez o mundo dele de Cartas Selvagens. Só para um resumo, para talvez se alguém tiver interesse em estudar essa série de livros e conhecer esse mundo de Martin, certo? A base da coisa é o seguinte: um vírus alienígena teria caído na Terra. No livro você vai descobrir, mas se por engano ou não, caiu na Terra e esse vírus se disseminou. Esse vírus ele fazia uma parada que era tipo assim, ele matava 90% das pessoas a quem ele afetava. Somente 10% das pessoas que sobreviviam, dessas 10% dessas pessoas que sobreviviam, elas podiam ter 3 possibilidades. Uma pequena fração delas ia ficar com o que eles chamavam de, acho que a tradução, se não me engano, ficou como latente, que eram pessoas que sobreviveram ao vírus,
não desenvolveram nenhum tipo de anomalia, nada diferente, mas tinha o vírus no corpo delas e podia ser que a qualquer momento o vírus funcionasse. Uma parcela menor do que essa era chamada de coringas. Eles chama-se cartas selvagens por causa disso. Essa alegoria de cartas, porque eram coringas, ases, rainhas negras e por aí vai. Então, tipo assim, esses caras latentes seriam os coringas. O que seriam os coringas? Eram os caras que o vírus dava algum tipo de mutação para eles, ou deformidade, que ela não era útil. Ou, na verdade, às vezes transformava em coisas monstruosas e grotescas e pouco funcionais, certo? Então, era mais um prejuízo do que um ganho. E a menor das menores parcelas eram chamados de aves, que eram os caras que mantinham um visual normal ou mais belo do que normalmente eles eram, ou com alguma coisa que fosse pelo menos, sei lá, asas de anjo, nada que fosse uma coisa feia. E esses caras tinham poderes extraordinários. Então, tipo assim, primeiro que você tem isso foi logo depois da Segunda Guerra, no mundo no mundo do livro, né? E aí, tipo, você tem uma situação onde morre um bocado de gente, e logo depois disso começa a surgir uma galera que, tipo... E outra coisa, os ases ou os coringas nem sempre eram bons ou maus. Então você tem histórias de ases que são malignos, e você tem histórias de coringas que tentam fazer o bem. Ou seja, os caras são monstruosos, mas estão tentando ajudar as coisas. Então é um cenário, assim, muito rico, muito interessante e muito diferente. Eu acho que até hoje é um cenário muito pouco explorado. Pelo menos assim, na minha bolha, é um cenário pouco explorado. Cliver, quer falar alguma coisa? Eu acho que a grande sacada do Jorge nessa série, né, do Cartas Selvagens, foi ele não ter trazido para si a responsabilidade de escrever tudo. Ele criou ali um grupo de né, autores, né, que eram autores mais ou menos autorizados a escrever histórias sobre aquilo, e ele compilava aquelas histórias nos livros. Né? Então, era um grupo chamado Wild Card Trust. Minha pronúncia no inglês não é muito boa. Né? Então, eles são autores que escreviam junto com ele histórias, né? Dentre eles a Melinda Snodgrass, algo assim, que foram acumulando essa história, e a criatividade das pessoas, né, desse grupo foi aflorando e foi enriquecendo esse universo. E ele realmente é muito bom. Eu recomendo que quem não leu dê uma conferida, porque é um material muito bom mesmo. Inclusive, eu não li. E João, fazendo esse resumo, eu já me instiguei a... Porra, que legal, que história massa. Depois eu vou ver como é que eu faço pra conseguir. Tem umas paradas que são muito malucas, velho. Tipo, junto com o vírus Carta Selvagem, vem uma figura chamada Dr. Tachyon. Na verdade, não é o nome dele, mas é o nome que as pessoas na Terra deram pra ele. Ele é um alienígena, e ele acaba mostrando que essa raça alienígena, que é muito mais avançada que a Terra, eles são exatamente iguais aos humanos. Tipo assim, você tá vendo ele, você tá vendo um humano. A diferença é que ele parece um francês da era vitoriana, com aquelas roupas de babado toda colorida, como se ele fosse um bardo, no auge da sua divice, certo? Com um flu-flu e o escambau e chapéu de pena, todo, tipo assim, totalmente maluco. E esse cara, isso é a moda do planeta de onde ele vem. E esse cara, ele vem pra tentar ajudar a humanidade, porque na verdade, foi a família dele que fez essa porra e soltou aqui na Terra. Então ele tá vindo, tipo... Não, deu ruim, eu vou tentar ajudar vocês. Só que quando ele chega, ele diz, o pessoal tenta entender como é que é a tecnologia da nave dele, ele diz que ela é movida, eu não sei se é movida, ou se é não sei o que de Tachyons, e aí o pessoal chama de Dr. Tachyon. Claro, isso, mas é muito doido, velho. Olha, se der a oportunidade de ler, leia, e é muito livro, porque tem muita gente, como o Cleber falou, é uma coletânea, então tipo, é gente pra caramba. Eu quero comentar duas coisas antes da gente passar pro próximo passo, que é o seguinte. Paulo comentou, acho que foi Paulo, não tenho certeza, mas eu acho que é ele. Paulo comentou aí com relação a livro-jogo. A questão é o seguinte, Paulo, a gente não tá falando... O que a gente está tentando dizer aqui é literatura, romance, coisas desse tipo, como influencia na mesa de RPG. Livro-jogo é massa, isso aí não tem contexto, tem uma porrada de livro-jogo, adoro. Mas não é essa a ideia. O livro-jogo é um jogo. O que a gente quer dizer é como
a literatura é uma excelente fonte para você se munir para fazer jogos interessantes, entendeu? É mais essa parada. E Arthur também falou aqui trazer a humanidade para... Eu só peço para licença aqui, velho. Personagem também é uma característica de Martin. Personagem humanizado, isso também. É bem diferente o Audicars, eu recomendo a todo mundo que puder aí, puder ler, né? Leia, porque é bem legal. O outro tema que a gente tem, antes da gente passar para os romances da gente não, né? Os romances que a gente usou para nossas histórias, o romance da gente é ótimo. Seria o horror. O horror também foi um caminho bem forte nessa época. Na verdade, ele até mais forte na minha concepção, pelo menos na minha bolha, o horror foi mais forte do que o ficção científica, certo? Porque a gente teve uma presença muito grande de vampiro aqui, certo? Você tinha, assim, a D&D e vampiro, eles eram a disputa mais forte que você encontrava. Claro que tinha ali aquelas coisas que arrodeavam o vampiro, mas mesmo assim, vampiro ainda era mais forte, né? Você tinha lobisomem, tinha mago ali um pouquinho, mas assim, via de regra, vampiro ele era bem mais forte. E aí, quem vai falar pra gente um pouquinho sobre essa parte é Cleaver, que ele vai comentar um pouquinho sobre a Anne Rice. Anne Rice, a autora das Crônicas Vampirescas, que todo mundo ama assistindo Entrevista com o Vampiro, que eu dou duvida quem é o cara que não acha massa Entrevista com o Vampiro. Fala aí, É massa mesmo. Perfeitamente. Aqueles personagens são muito cativantes, João. Você se depara com o Louis, que era um cara que tinha um sentimento de depressão, né? Aquele instinto ali depressivo dele, mas que quando ele é transformado em vampiro, ele carrega isso consigo pela sua nova condição. Pois né? é. E não quer se alimentar de humanos, fica tentando evitar e tal, vai por ali tentando driblar a sua atual condição. É um conjunto de personagens muito, muito interessante, muito cativante. Né? E a Anne Rice, ela escreveu para burro sobre isso. Né? Eu listei aqui, são 11 livros. Só no Crônicas Vampirescas. E quando ela variou, ela começou a falar de bruxas. Então ela escreveu mais alguns livros sobre bruxas. E recentemente ela decidiu variar de novo, vai escrever sobre lobisomens. Claro, né? Se retroalimenta, meu amigo. O negócio ele vai e vem. Exatamente. Ela criou a base para o Mundo das Trevas, o Mundo das Trevas virou a base para ela fazer o resto das coisas dela. Pronto. Isso, exatamente. Aí eu acompanhando esses livros, eu não vou entrar muito na história deles porque pode tirar a graça, né? Mas eu vou fazer aqui um comparativo entre coisas que a gente acha em Vampiro e que a gente acha na literatura dela. Por exemplo, em Vampiro existe um conjunto de leis que rege o comportamento dos vampiros, certo? Dentre elas, a gente tem a mais importante, que é a máscara. A máscara é aquilo que faz com que os vampiros se sintam obrigados a esconder a sua natureza da humanidade, para evitar ser caçado. Né? Então, isso é um sentimento que a organização, a Camarilla, trouxe, né, da Idade das Trevas e, inclusive, achou importante fortalecer. Se não me falha a memória, a máscara no Idade das Trevas era a 6ª lei e passou a ser a primeira na Era Moderna. Quando a gente vai para o livro de Anne Rice, a gente vê isso também. Não sei se vocês chegaram a assistir aquele filme que é A Rainha dos Condenados, que é onde o Lestat ele tem uma banda. Ele estava em torpor, né, acorda e diz: eita, agora eu vou virar famoso, e começou a montar uma banda e foi fazer um show, e as músicas da banda era dizendo que ele era um vampiro, ou seja, ele estava quebrando a máscara descaradamente. Quebrando a máscara, não, porque quando ele cantava, o pessoal só levava como se fosse uma música. Exatamente, né? Como se fosse uma licença poética e não literal a respeito daquele conteúdo.
Mas os vampiros não gostaram. Os vampiros quase que encheram o estádio de futebol durante o show para quebrá-lo. Então isso é uma representação clara de que anunciar a sua natureza vampírica para a humanidade é uma quebra de uma lei. No Crônicas Vampirescas, vejam. Tem uma coisa, incrível. Eu vou falar do alto da minha ignorância e da minha burrice. Mas eu tenho quase certeza que o termo abraço foi cunhado por Anne Rice no Crônicas Vampirescas. O termo abraço, para você fazer uma cria, salvo engano, foi ela que fez. Eu também não conheço nenhum autor mais antigo que use esse termo. Pois é. Né? Claro que o ato de abraçar, né? Já ele tinha. existia Já tinha. desde Bram Stoker. Bram Stoker já tinha, não é essa a questão, mas assim... Mas chamar o ato de abraço foi ela. Chamar o ato de abraço, eu acho que quem fez foi ela. E o vampiro, ele puxou essa ideia do abraço, né? Até a Exatamente. forma como o abraço é feito, também, de dar o sangue e tal, é uma parte que também ela usa. Então, assim, é muito forte a inspiração. Isso. Aí, veja só, tem essa questão da máscara que eu já exemplifiquei aqui e a gente vê que existe uma relação. Né? Temos também a questão da forma como se gera uma prole, que o João acabou de citar. Né? Quando você gera uma prole, você tem todo um processo em Vampiro à Máscara que é idêntico ao processo descrito pela Anne Rice. Você precisa de autorização, né? Quando você vai gerar uma criança da noite, uma prole, você precisa de autorização. Normalmente essa autorização é dada pelo príncipe, que é o líder do grupo qual você está associado ali, que é o grupo da Camarilha dentro da cidade onde você está alocado. Fazer isso sem o consentimento do príncipe cria problemas. Nos livros da Anne Rice também tem isso. Também tem a estrutura de que alguém responde por aquele grupo de vampiros e que para criar novos vampiros, aquela pessoa tem que autorizar. Inclusive o argumento é o mesmo. Questão de preparação, de você ter condição de instruir aquela nova criatura para ganhar a vida noturna como vampiro de forma adequada. Né? Você vai soltar e a criatura vai se criar. Né? Não tá aí fazendo merda por aí, né? Exatamente. Mas para não sair fazendo merda, tem que ter uma educação. Né? E, por fim, a questão do domínio, que também está nas leis. E tudo isso que eu estou dizendo está lá nas leis de Vampiro à Máscara. Né? Eu me esqueci agora especificamente qual é o nome desse conjunto de leis. Mas a questão do domínio. Quando eu sou um vampiro e na minha casa, nas minhas propriedades, eu sou o senhor. Então, aquilo é meu domínio e isso tem que ser respeitado. Anne Rice também fez isso. E para terminar de lascar, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, essa estrutura de livros de Anne Rice é anterior a Vampiro à Máscara. O que torna impossível dela ter se inspirado em vampiro para fazer isso. Fica claro. Ela criou o lugar comum de onde vampiro foi lá e bebeu. Fez, né? Bebeu, normal. Como praticamente aconteceu com todos os outros aqui. Exatamente. É porque, às vezes, as pessoas têm dificuldade de associar, né? Onde estava a origem da coisa, mas a origem estava lá. Bem como não dá para dizer que a Anne Rice é a criadora de tudo, porque se a gente olhar mais para trás, tem Drácula de Bram Stoker, lá em 1800 e lá vai bolinha. Exato, que já vinha. Ela não chegou do nada e criou o vampiro, né? Pô, vou criar o vampiro aqui, não. Agora, claro, Vampiro à Máscara não bebeu só de Anne Rice. Se você pegar a história da estrutura do surgimento de Caim, né, toda aquela ideia do vampiro original, ali tem uma variação muito importante, muito significativa. Exato. E outra, você vê que ele diversificou aonde? Nos clãs. Ele foi saindo buscar cada vampiro que você tem na mitologia, ele tentou ligar ele a um clã. Porque, por exemplo,
o Drácula de Bram Stoker, ele tem uma ligação muito forte com a Terra. E essa capacidade de se modificar, de se transformar. Então, foi o que eles fizeram. Pô, esse vampiro não se parece muito com, vamos supor, os vampiros de Anne Rice, pelo menos no lugar comum. Você não vê Lestat carregando pedaço da terra dele para todo canto que ele vai, tá entendendo? Então, o Drácula, ele só se recuperava se ele dormisse num caixão envolvido nas terras de onde ele nasceu. Aí foi o que eles fizeram. Criaram um clã para representar a Drácula, do Bram Stoker, que é basicamente os Zimitzi. Os Zimitzi é quase que o Drácula. É a mistura dos Zimitzi com, que na verdade, se você somar os Zimitzi com a Sombra, você faz o Drácula. Os caras pegaram, tiraram um pedacinho pra cá, um pedacinho pra lá e disseram, não, agora pronto, né? Tem aqui uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali, a gente faz divide o Drácula em dois aqui. Né? Então você vê muito isso. Pois é. E aí, como existe muita literatura a respeito de vampiro, porque vampiro é uma lenda muito antiga, né? Então, existe muita literatura a respeito, eles foram fazendo esse trabalho de pesquisa, foram coletando características que um autor deu a vampiros, depois foram atrás de características de outros, e foram assim montando clãs. Dos mais básicos, né, com aquele instinto animalesco de ser um ser fisicamente superior e capaz de desenvolver garras, se transformar em lobo, e descer a mãozada e a mordida em todo mundo, até o vampiro usuário de magia. Um vampiro com um perfil mais nobre, mais admirador de artes, como os que são os vampiros de Anne Rice, né? Na sua grande maioria. Né? E por aí vai. Você vai vendo eles enriquecendo o cenário. Então, existem diversas fontes de informação e essas fontes de informação são muito pulverizadas. A gente está falando só dos principais. Gustavo, tu estás querendo comentar alguma coisa? Não, sobre essas questões de vampiro, eu não vou usar me estender, porque eu realmente joguei muito pouco vampiro e meu conhecimento é muito ralo para poder acrescentar alguma coisa relevante aqui. João, mais alguma coisa a acrescentar aí? Não, cara. Por mim, eu acho que a gente já falou, até pra gente ter tempo de falar um pouco sobre as outras coisas, como o Gustavo falou logo no começo, se a gente não for falar muito de cada um, velho, a gente faz mais nada. Só fala dele. Então vamos seguir. Vamos seguir. Essa parte agora que a gente vai... Bom, esses caras foram alguns... Entenda, a gente não tá dizendo que isso aí é os únicos, os principais, não. Isso talvez sejam os caras que a gente teve mais acesso ou gostou mais. Porque, como a gente falou, se você vai para o horror, você tem Bram Stoker. Se você vai para a ficção, você tem H.G. Wells, Isaac Asimov, um monte de gente aí. Não dá para... Se for entrar em cada um desses, a gente sai mais nunca. Agora, por exemplo, fantasia medieval, você tem Robert E. Howard, que foi o cara que fez o Conan, que é outro cara que é um monstro também, certo? E que era amigo de Lovecraft. E aí lascou. Então, assim, citando esses caras para mostrar que os pilares, esses mundos de RPG que a gente aprendeu a jogar, eles foram construídos em cima de literatura, certo? Eles foram construídos em cima dessa literatura. A gente pensou em o que a gente podia falar mais sobre isso. E aí surgiu a ideia do seguinte: se a gente comentasse um pouco que livros, alguns deles, a gente usou como inspiração para nossas mesas. Que coisas a gente pegou da gente, leu ali, gostou do romance, ou alguma coisa e usou. Eu vou começar falando por mim, depois eu acho que Cleaver e Gustavo, para não ficar muito atrapalhado. Eu vou citar alguns aqui, vou tentar ser mais breve possível, até porque a gente já se demorou bastante nessas coisas. Primeiro de todos que eu vou citar, sem fazer mais delongas de coisas, é Tolkien. Tolkien foi o único livro até hoje na minha vida que eu chorei lendo. Foi o único. Único. Retorno do Rei. Eu chorei lendo e eu chorei assistindo o filme. Quando Aragorn diz que os amigos dele não se ajoelham para ninguém, eu não consigo me segurar. É o único livro, o único filme que me quebra as pernas. É o único até hoje. Então, tipo assim, Tolkien foi uma inspiração muito grande. Eu já narrei na Terra-média, certo? Algumas aventuras. Normalmente, o que eu fazia? Eu acho... Porque existem várias formas de você usar romances, né? Tanto você pode, tipo, ignorar o cânone do romance e você, tipo assim, fazer a história do seu jeito. Tipo, vamos supor, O Anel de Senhor dos Anéis, para quem já leu, para quem não leu fica difícil, mas O Anel de Senhor dos Anéis,
não foi encontrado por Bilbo, foi encontrado por um personagem. E aí começa a história todinha como se o personagem... Aí, quer dizer, a parada vai destoar da história original, mas você tem uma base onde seguir. Eu não gosto dessa forma. Não que não seja boa. Eu não me sinto à vontade. Eu sou um cara que eu tenho muito apreço pelo cânone, eu fico me doendo de catucar no cânone, sabe? Eu fico me doendo. Então é uma questão minha. Mas não tem nenhum problema em fazer, tá? Então o que eu preferia? Eu preferia pegar coisas que ficavam vagas ali, momentos que não se estava falando nada, e trabalhar neles. Por exemplo, enquanto a parada do Anel está acontecendo aqui no norte, o que aconteceu? Ou antes da Guerra do Anel, onde é que Sauron estava? O que ele estava fazendo? Em tal lugar, sei lá, onde Smaug está, antes de Smaug ir para lá, como é que era? Então, era muito mais buscar lugares na Terra-média onde eu podia inserir alguma coisa e tentar fazer. Isso é uma forma de você usar um romance. Se você leu algo, você achou interessante, você pode inserir os seus jogadores, os seus personagens, sua história naquele mundo que você leu, usando ele tanto como distorcendo a história original, ou seja, pegando a história original e mudando ela para ser você os personagens do protagonista, ou você pode buscar algo que está acontecendo na margem daquilo, ou que não tem nada a ver com aquilo. Simplesmente você usa o mundo como referência e faz alguma coisa. Outro cara que eu recomendo muito é um autor brasileiro e que me inspirou em muitos jogos. Eu converti quase todo jogo meu de sobrenatural, horror e fantasia não medieval para o mundo dele, foi Eduardo Spohr. Ele é o autor da tetralogia angélica. Ele escreveu A Batalha do Apocalipse, Os Filhos do Éden, volume 1, 2 e 3, que é Herdeiros de Atlântida, Anjos da Guerra e Paraíso Perdido. Ele escreveu outros livros, até eu comprei um recente dele agora, Roma e tal, mas Roma Invicta, né? Santo Guerreiro Roma Invicta. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, esse mundo que Spohr criou, na tetralogia angélica dele, ele é tão extenso, tão rico e tão interessante, que eu já fiz muitas histórias baseadas nele. Tanto histórias do passado, como histórias do presente, como histórias de um futuro que o wannabe talvez seja, ou talvez não seja, certo? Usando esse ambiente dele. Então, tipo assim, esse é outro cara que eu recomendo demais. Os protagonistas da história dele são anjos, criados no princípio do tempo, e que vivem em um conflito eterno. Os anjos entre si estão em conflito com os demônios, e tem toda uma treta com a humanidade. É muito interessante, tem uns plot twist fenomenal, certo? Eu já narrei muita história nesse mundo. Outro cara que eu também usei para fazer histórias foi André Bianco, também um autor nacional, recomendo muito. Autor de O Senhor da Chuva, Os Sete, Sétimo e Turno da Noite, e mais uma porrada de livro, mas nesse âmbito eu já usei esse cenário dele quando eu queria jogar vampiro, ou lobisomem ou algo do tipo. Eu preferia usar Bianco como referência do que ir para o vampiro ou qualquer outra coisa. Muito mais porque os jogadores que queriam jogar vampiro, eles já estavam tão acostumados com o mundo que eles tinham, que eles antecipavam as coisas. Tipo assim, você tentava criar uma pessoa diferente, e ele já dizia, isso aí é um La Sombra, não sei o que mais lá. E você fala, porra, não quero mais isso. Então eu comecei a tentar buscar um cenário que tivesse vampiro, mas que fosse fora da caixa, completamente fora da caixa. E aí Bianco veio com essa parada que era, meu irmão, muito fora da caixa demais, assim, para o que a gente está acostumado. E eu usei isso como cenário para jogar, certo? Também de Bianco tem um que ele também é com vampiros, mas é totalmente diferente desse aqui. E esse eu vou citar só um pouquinho, que é Bento, o Vampiro Rei, volume 1, o Vampiro Rei, volume 2 e A Noite Maldita. Velho, são super interessantes esse cenário. É um cenário onde a humanidade, num belo dia, caiu num sono. Do nada. O nego estava andando no meio da rua e caiu num sono. Pô, a humanidade inteira. Teve uma meia dúzia de gato pingado no mundo que ficou acordado. Mas, junto com essa galera que caiu desacordada, foi-se embora rádio,
comunicação, todo tipo de... E não é tipo assim, o rádio não funciona porque está sem pilha, não. As ondas de rádio não se transmitem mais. Então, tipo, não adianta você ter um rádio funcional, porque você não vai conseguir usar rádio com ninguém. Então a humanidade começou a voltar para uma espécie de Idade Média. E aí, no que ela volta para essa Idade Média, ela passa a viver feito praticamente feudos medievais, aquele meia dúzia de gente no vilarejo, tentando sobreviver do que dá, certo? As pessoas que começam a acordar como vampiros. E esses que acordam, eles caçam os poucos humanos que têm, porque são presas vivas e dão mais prazer, como um predador que é uma caça viva, mas eles também recolhem os dormentes para juntar em cavernas e buracos e lugares para eles ficarem se alimentando. Lembra muito aquele Eu Sou a Lenda, mas é tipo um cenário pós-apocalíptico de vampiros dominando tudo e você é um restinho de humanidade que está se ferrando. Irmão, é muito massa esse cenário, muito massa. E eu já narrei também muita história nele. E por último, uma forma até diferente de usar um romance. Tem um autor chamado Glenn Cook. Ele escreveu, eu li dele, uma trilogia chamada A Companhia Negra, Sombras Eternas e A Rosa Branca. A premissa do Companhia Negra é basicamente o seguinte. Imagine que você vai contar a história de um grupo de mercenários que trabalha para o vilão. Os caras são os mercenários que trabalham para o vilão. É uma companhia militar mercenária contratada pelo Sauron. Sauron chegou e disse assim, porra, vou contratar vocês aqui, vamos embora. E aí você está acompanhando esses caras. Então, tipo assim, fora do contexto normal de tudo que você lê, o livro é uma sequência de maldade e crueldade gigantesca, mas ao mesmo tempo de uma irmandade muito grande dentro daquela companhia, porque os caras são barra pesada e andam com os vilões do cenário, tipo assim, os caras seguem os monstros do cenário, saca? Você tá andando com o bichão lá que sai destruindo tudo, e você que tá ajudando aquele cara, mas entre eles têm um companheirismo e uma ajuda muito, assim, uma ajuda mútua muito grande. Então, isso inspirou duas campanhas minhas de Tormenta. Duas campanhas não. Duas vertentes de campanha, porque eu já narrei mais de uma aventura, mais de uma campanha, na verdade, usando essas duas vertentes. Uma foi os Escudos Negros, que era uma companhia mercenária que trabalha para Tormenta no mundo de Arton, no meu mundo de Arton. Os caras são jogadores que jogaram com esses personagens, eles são vilões, uma companhia que trabalha para o vilão. Os caras estão assim, a Tormenta já é ruim, os caras que são contratados para fazer o serviço da Tormenta, certo? Então, imagina como os caras é uma cebosa, certo? E a própria campanha de insurreição, que já foi outros pedaços dela, Rafaela foi inspirada nesse romance. A Rafaela do nosso jogo lá, a menininha, ela foi inspirada nesse romance. Ela é, nesse romance, a Rosa Branca, que é essa figura que é a forma de destruir o vilão. E que a Companhia Negra acaba se afeiçoando a ela. Ele vai para matar ela, mas ele acaba se afeiçoando a ela e se revolta contra o vilão no final. Mas assim, se for ler o livro todo, né? Mas basicamente isso que eu quero dizer. Eu não usei o cenário de Glenn Cook, não usei os personagens, não usei o mundo dele, não usei nada. Eu usei a premissa que ele me entregou para o meu mundo de fantasia medieval que eu tô narrando. Entendeu? Então, assim, tanto você pode usar o mundo do cara e usar o cânone do cara para você fazer a sua história em cima da dele. Você pode usar o mundo do cara, mas não usar o cânone dele, você faz algo paralelo, algo que aconteceu antes, depois, ou que é lateral, mas não tem conexão com aquilo, ou toca naquilo, mas não atrapalha. E você pode usar aquilo só como inspiração para você fazer outro jogo que não tem nada a ver com aquilo, mas que aquilo inspira. Então, essas são as minhas inspirações, tá? Algumas delas, mas as principais. Eu vou passar para Cleaver. Vamos lá. Antes de eu começar, eu vou só responder a Paulo aqui. Paulo, a gente tinha na live anterior, a gente tinha falado exatamente a respeito disso. Que
que para você manter os seus jogadores interessados na sua campanha, né, imersos na sua campanha, seria bom que você lesse, que você estudasse, que você conhecesse ideias de outros autores. E aí você vai se aprofundando em literatura para você se enriquecer como mestre. Então a gente acredita sim que o RPG pode levar as pessoas a lerem mais, né? E ler mais não necessariamente leva ao RPG, mas pode, né? Mas leva normalmente a RPGs melhores. Mas leva normalmente a RPGs melhores. Vamos lá. Eu separei alguns dos livros que eu já li e que já me inspiraram. O mais curioso, que eu acredito que é o primeiro, é o Xangor em Baker Street, de Jô Soares. Ele é um livro de suspense com humor. Ele é muito bacana, muito agradável de se ler. Mas eu peguei o tema central dele, que era o roubo de um violino por um serial killer. E tirei o humor dali. Fiz um suspense pesadão. E o serial killer usava as cordas do violino para sufocar as suas vítimas. E tinha uma característica específica. Tudo isso é do livro. Não estou dando um spoiler, porque nas primeiras páginas isso é contado. Mas eu peguei isso e apliquei numa outra realidade. E foi fantástico. Os jogadores saíram super satisfeitos. Mas isso é um elemento que eu peguei. Eu vou dar aqui exemplos de outras coisas. O R.R. Martin tem um livro chamado A Morte da Luz, e um outro livro que é um compilado de contos chamado O Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu vou falar dos dois juntos, apesar dos dois serem de coisas separadas. A Morte da Luz, ele tem muitas coisas interessantes e provavelmente eu vou usar todas elas separadamente. Mas essa que eu vou citar especificamente é um prédio controlado por uma inteligência artificial monstruosa. Imagine que a inteligência artificial consegue fazer tudo dentro do prédio funcionar. O prédio é completamente automatizado e funciona como um hotel para receber a humanidade. Aí tem toda uma história que acontece dentro desse hotel, né? Mas eu não peguei necessariamente o hotel e transportei para uma sessão de RPG. Mas a ideia de uma inteligência artificial que controle tudo foi. E João e Gustavo já conviveram com ela, inclusive. Vandinha, né? Vandinha. A famosa Wanda. Já no Cavaleiro dos Sete Reinos, eles usam um estratagema para esconder um personagem que eu achei fantástico. Copiei na cara dura. O cara só raspou o cabelo. O cara raspou o cabelo e trocou o nome. Ninguém reconhece mais o cara. No Cavaleiro dos Sete Reinos é uma criança apelidada de Egg. Ele é o príncipe. Né? Ele é o príncipe. Ele é um príncipe, ele é um Targaryen. Tô ligado. Eu já li. É aquele que vai com a Companhia Dourada, né? Que fica lá na Companhia Dourada, é esse? Não. Não? Não. Ele é escudeiro. Ele é escudeiro, né? Ele é o escudeiro. Ele é o escudeiro do Duncan, né? Que é o cavaleiro. Né? Mas agora eu estou em dúvida se ele é o mestre lá da Patrulha da Noite ou se ele é o rei que morreu. Que é o rei que o Robert rouba o trono dele. O da Patrulha da Noite é Aemon, não? Mestre Aemon? Pronto. Então, Aemon é o rei. O rei que o Robert destrona. Isso. Especificamente isso aí. quem mata Aemon é o rei. Né? Isso. Aí o Egg é ele.
E porque raspou a cabeça, ninguém vê o cabelinho louro dele de Targaryen, ninguém reconhece, cara. E aí tá o esconder em plena vista. E eu tô escondendo coisas em plena vista dos meus jogadores igual. E tá passando desapercebido por todo mundo até agora. Ó, João, se liga aí, hein? Só presta assim, pô. Tem que ser assim mesmo. Eu quero descobrir na hora. O Douglas Adams fez o Guia do Mochileiro das Galáxias e ele tem um humor muito característico. Eu tento copiar aquilo. É o estilo de trazer humor para o RPG. Praticamente nada do que ele fez eu utilizo nas minhas mesas, exceto a técnica de trazer uma piada para dentro do jogo. Claro que como eu sou ruim de piada, normalmente elas passam batidas, ninguém ri. Mas a vida é assim mesmo, eu tento. Em O Plano Perfeito, de Sidney Sheldon, tem um dos maiores plot twists que eu já vi na minha vida. De você de plot twist você pode falar, viu, meu filho? Vou ler essa porra agora. Mas lembrei de Plano Perfeito, vou anotar aqui. Safado. Realmente. Aquilo me pegou completamente desprevenido. E essa gaiatice que os meninos estão fazendo é porque eles acham que eu sou muito bom em fazer plot twist. Eu não acho, não, eu tenho certeza. Ninguém tá achando, não. Não, eu talvez eu tenha me estressado mal. Da perspectiva de vocês, eu sou muito bom nisso. Sim. Só que eu aprendi lá. Com aquela virada que deu no livro, me deu um estalo e eu disse, opa, então é assim que se faz. E a partir daí eu aprendi a fazer e faço mesmo. Né? Não tem como negar. Mas eu deixei um por último, inclusive porque ele não é romance. Minha última campanha concluída, né? Ela está ali nas duas últimas sessões. Na minha última campanha quase concluída, ela vem de uma outra campanha de D&D 3.5. Imaginem aí que tínhamos um grupo de personagens jogando em Forgotten Realms e eles chegaram a níveis épicos, né? Coisa que era permitida ali com suplementos adequados do D&D 3.5. E no final disso, eles acabaram descobrindo que aquilo não passava de uma virtualização, uma fuga da realidade. O mais próximo para vocês entenderem é que eles viviam dentro de uma Matrix, que em vez de simular o tempo atual, simulava uma fantasia medieval fantástica. Só que esses caras tinham passado 6 meses presos lá dentro. Então eles saíram com a mente deles confusa ainda, pensando que eram os personagens desse ambiente virtual. E aos poucos eles foram se recuperando, né, dessa confusão e foram aprendendo a conviver com a situação. Por fim, essa estrutura de virtualização e tal, quem me chamou a atenção muito a respeito disso, e os debates desse camarada foram permeando a aventura durante vários momentos, um cara chamado Pierre Levy. Eu citei aqui o livro O que é Virtual, mas toda a obra dele é fantástica. Ele é um cara que ele ensina pra gente, e aí João falou no começo da live a respeito da cadeira que estuda algo que não existe. Mas o que Pierre Levy diz é que existe. Ela pode ser um conceito, mas é um conceito escrito num livro que é físico. Logo, existe. Está ali, é físico. As pessoas podem tocar.
Então ele vai nos trazendo esse debate a respeito do que é virtual e do que não é virtual, a ponto de concluir que nada é virtual. Porque para tudo que é virtual existe um meio físico de ser acessado. Mesmo o pensamento, ele deixa de ser virtual no momento que ele é expressado. Então, as ideias do Pierre Levy vão por aí. Mas isso inspirou... Tem que anotar, pô. Como? Eu tô dizendo aqui, quando já vai João anotando os autores de Cleveland, ele vai anotar mesmo essa porra aqui tudinho, mano. Vai descobrir. Então, Pierre Levy, ele me inspirou muito nessa campanha, onde as pessoas viviam coisas virtuais e debatiam a ética dessa virtualização e também debatiam a ética da influência que a inteligência artificial trazia para o convívio com os humanos. Convivendo com essa Wanda, que a gente já citou mais cedo, eles se questionaram, por exemplo, se ela era capaz de matar. E descobriram que era. Aí isso deu um nó na cabeça deles. Porque quebrava as leis da robótica que todo mundo conhecia amplamente. E Asimov colocou, porra. Não pode ser assim. Asimov disse ali. Tem as 3 leis, cara. Como assim? Então, é muito legal quando você pega coisas assim de outros autores e você tem a oportunidade, inclusive, de usar o oposto delas. Porque aí você quebra o lugar comum onde os seus jogadores estão e faz com que eles reflitam. E, francamente, não tem nada mais interessante do que você ver os seus jogadores debatendo o que está acontecendo na mesa simplesmente porque eles acharam aquilo bacana, acharam aquilo interessante. O que acontece com a gente, né, pô? A gente joga um dia e passa uma semana comentando sobre os jogos. Se a gente debate quase todo dia sobre os jogos da gente e joga um dia. Tipo assim, é tão massa que a parada transcende a mesa. É assunto de cachaça. A gente senta pra beber e vai conversar e debater e analisar o que podia fazer diferente, o que caminho tomar, pô. E não é uma parada que é forçoso. Não, a gente hoje vai sentar pra falar disso aqui. Não, a gente senta, começa a conversar e o assunto demanda pra isso e você segue por ali. Inclusive, quando a gente se senta pra beber, é só o que a gente conversa, é sobre isso. Não tem outro assunto. É só o que a gente conversa. É só o que a gente conversa. Mas vai lá, Gustavo. Bom, assim como vocês, eu também tenho minhas inspirações e como eu disse no início da live, eu ia trazer novamente Tolkien à tona, porque é impossível, de fato é impossível você falar sobre literatura e RPG e não martelar em Tolkien, é impossível. E gostaria muito de ter narrado alguma coisa no cenário da Terra-média. Infelizmente, até hoje, eu não consegui, até porque por tempo de mestragem aqui, digamos que eu sou iniciante ainda, comparado a esses 2 monstros aí. Entendeu? Então, assim, veio pandemia também, aí acabou tudo. Isso aqui só é o que pinto, Gustavo. Isso aqui não é branco, não. Por favor. Só vou interromper um pouquinho, porque eu vou me ausentar para pegar um negócio ali de bônus para mostrar para vocês. Certo. Sem problema, sem problema. Vai falando aí. Eu também não vou me estender muito, até porque a gente já estourou o tempo que a gente decidiu ter as lives. Termina aí, cara. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu não cheguei a narrar em nenhum cenário, né, da Terra-média, como o João disse ter feito. Porém, as histórias de Tolkien, elas dão muita margem para você explorar, certo? Como o João falou, você pode narrar alguma coisa no norte, você pode narrar no leste, durante a Guerra do Anel, antes ou depois. Você pode escolher o momento. Eu também, assim como ele, jamais faria a pachorra de fazer com que o anel fosse encontrado por outra pessoa. Isso aí pra mim não existe. Por favor, não façam isso. Aproveitem o que ele fez. Aproveitem o que Tolkien fez. Mas eu, nesse meio tempo, desenvolvi a ideia de uma campanha no universo de Tolkien envolvendo o que é chamado de os Istari, que são os 2 magos
restantes, além do branco e do cinzento e do marrom, que são Gandalf, Saruman e Radagast. São os Istari, os azuis, né? Eu agora não vou me lembrar o nome dele, até porque são uns nomes meio complicados. Mas eles vieram para a Terra-média na Segunda Era. E eles rumaram para o leste para tentar impedir a influência de Sauron. Lá no mar, eu acho que é Mar de Aman, ou Man, alguma coisa assim. É bem ao leste, no finzinho do mapa. Inclusive, essa galera aparece no Retorno do Rei, no filme, e no livro também, que são aqueles orientais que chegam para apoiar o exército de Saruman. É E Haradrim, existe. né? É Haradrim, nossa senhora. É um negócio assim, eu não sou bom de memória, infelizmente. Por isso que eu tenho que estar também. lendo. Aí tem que ler, para fazer um tem que ler. Mas existe uma discussão se esses magos foram bem-sucedidos ou não, por exemplo, na missão que eles tiveram lá no leste. E isso, cara, só isso dá uma campanha inteira, porra. Pra você se divertir com seus amigos e criar uma história que dá pra somar a história original feita por Tolkien, de você honrar o trabalho que ele fez e assim mesmo se divertir com o RPG. Além disso, o Silmarillion é um compilado de várias histórias, inclusive algumas das mais belas que eu pude ler até hoje, como Beren e Lúthien e como Os Filhos de Húrin, que é uma das histórias também mais tristes que se pode ter no Tolkien, Esses caras aqui, né? no universo de Tolkien. Isso, são esses aí mesmo. Haradrim. São esses orientais aí. Haradrim, né? Pronto. Olha aí, Haradrim. Pronto, é essa galera. Eles foram pra lá pra tentar impedir a influência de Sauron, e não se sabe ao certo se eles conseguiram ou não. Tem uns contos lá, umas cartas que ele disse que conseguiu, mas tem lugares que, como o João falou, ele escreveu, reescreveu. Então, assim, algumas coisas foram, como é que eu posso falar? Como foi reescrito, tem coisa que deixou de ser cânone, digamos assim, entendeu? Então você pode utilizar essas coisas para poder montar uma campanha, uma aventura. Ele Enfim. abordava uma parada de vários ângulos e depois, Isso. quando ele ia fazer o romance mesmo, como aconteceu, por exemplo, com o Senhor dos Anéis, ele ia pegar aquilo e dizer assim, qual é a melhor vertente dessas daqui? É essa. Ele tornava aquilo certo, mas ele costumava escrever como se fossem contos ou cartas, e elas não tinham assim, uma função no contexto geral. Elas tinham função de cimentar aquele mundo dele. Então elas estavam ali para cimentar tudo que ele estava fazendo, e às vezes elas se contradizem. Elas se contradizem porque ele estava dizendo uma coisa num determinado lugar e de repente estava dizendo em outra. Se ele fosse fazer um romance, ele ia pegar aquelas duas, botar as duas frente a frente e dizer, não, eu vou usar essa aqui, eu vou usar essa outra, ou eu vou fazer nenhuma nem outra, eu vou fazer um meio termo aqui entre as duas. Então, tipo assim, ele era muito de fazer isso. Exato. Então, assim, como é uma obra de vida, né, Tolkien pode ser utilizado, o universo de Tolkien pode ser utilizado de várias formas, até porque ele morreu e não acabou a obra dele, ele não concluiu. E duvido que ele concluiria, mesmo que ele estivesse vivo até hoje. Eu acredito que ele continuaria escrevendo e ele morreria deixando espaços e brechas para que a gente pudesse aproveitar nas nossas mesas. Enfim, outro livro, série de livros que eu me baseei para fazer alguns personagens meus, ou me baseei em histórias, é os 3 livros da trilogia Tron, e agora me fugiu o nome do autor, que é de Star Wars. Tu pesquisa aí, João, que eu tô sem o meu computador aqui, por favor. Mas, cara, essa trilogia, ela foi, pra mim, é uma trilogia de livros, né, escrita por Timothy Zahn. Timothy Zahn, exatamente. Isso, Timothy Zahn. Ele foi muito importante até 2014, eu acho, quando a Disney comprou Star Wars e reformulou todo o que é canon e o que não é. Até 2014, esses 3 livros eram considerados os sucessores da história que a gente viu nos filmes de Star Wars.
E esses 3 livros são sensacionais, porque eles emulam muito bem a sensação de se assistir a um filme de Star Wars, né? De viver uma história Star Wars. E boa parte do sucesso desses livros foi como foi construído o vilão principal da história. Concordo. Que foi um cara chamado... Agora me fugiu também o nome dele, mas era um Kiss. Como era o nome dele, João? Tu lembra? Não é o Tron, velho? Tron, isso. Tron? Eu falei ele agora. Isso, o Almirante Tron. Ele era um cara extremamente estrategista e inteligente. Ele sempre se colocava um passo à frente dos seus inimigos. Ou mais. E era isso, ou mais. E por isso ele era sensacional. Esse vilão, pra mim, é tão bom quanto um Darth Vader, um Imperador, porque ele é completamente diferente, e ele é tão bom quanto. Sabe? É um outro nível. O cara conseguiu um outro nível de vilania no universo de Star Wars. E eu meio que me inspirei nele. Pode, se meta aí. Você me permite, eu vou meter na sua conversa. Irmão, esse vilão, ele é muito bom. Essa série de livros ela é muito boa. Tem 2 coisas que eu me lembro aqui que me deixaram assim... Eu li e fiquei estapalado com algumas coisas. Uma delas era essa questão de estar um passo à frente. Tron, ele era um cara que ele recolhia... Vê que personagem interessante que os caras fizeram. Ele recolhia arte dos povos. Obras de arte. Entendendo a arte, olhando a arte de um povo, ele sabia como aquele povo pensava, que tipo de emoções estavam naquele povo e como dominá-los. Meu irmão, é muito... Isso é genial. Você pensar num negócio desse, porra. E outra coisa, ele andava com uns bichinhos que você pensava que era fuleiragem, que ele andava com um bichinho chamado de salamiri. Nossa, umas coisinhas que parecem uma lagartixa, um negócio assim meio esquisito. E andava aquele salamiri pra cima, pra baixo, salamiri pra cima, pra baixo. Você lembra, que porra esse cara quer esse salamiri pra cima? Eu pensei assim, esse bicho é tão duro, tão frio. Você não consegue imaginar ele com um gatinho, alisando o gatinho, saca? Mas de repente você descobre o seguinte, o filho da puta descobriu que os salamiri, eles têm uma capacidade de caçar criaturas da força. Eles sentem a força e caçam criaturas da força. E ao redor dos salamiri, eles anulam a força. Então, tipo assim, ele andava com os salamiri, porque assim, no dia que o Jedi chegar aqui, é eu e ele no braço. Tem negócio de olha da força não é no pau. E no pau eu ganhei dele, velho. Ora pro pau aqui, eu e o Jedi. Ele tinha uma área de antimagia, né? Uma área de antimagia contra o Jedi é foda. Cara, quem nunca leu esse negócio aí, lê, velho. Porque você vê um cara que realmente é um vilão muito bem feito, velho. Inclusive, eu me baseei um pouco nele para fazer um vilão infelizmente, da única aventura, da única campanha que eu tive a oportunidade de narrar para os meninos, que foi antes da pandemia. Que foi uma aventura também... Não. Aquela do deserto lá, no futuro de Arton. Lembra que o mundo tinha acabado, que era um deserto, que era uma campanha baseada em Dark Sun também. Só que transposta para o universo de Tormento. Obrigado. E o vilão que eu propus para o pessoal naquela época era um vilão que ele estava meio que sempre à frente dos jogadores, entendeu? E uma coisa que eu gosto e me orgulho muito de ter feito foi construir essa campanha junto com os meninos. E que sempre, depois que o vilão foi apresentado, né? Porque esse vilão estava ao lado dos personagens até certo ponto. Clive, tu quer falar alguma coisa? Aquilo é um filho de chocadeira. O cara sabe que o vilão prestou quando o jogador fica com raiva, né? Porque ele se propôs a ajudar os jogadores de início. Ele primeiro se denominou Meia Boca, né? Ele era conhecido por essa alcunha. E depois ele se demonstrou ser Cisais, o deus da mentira e da enganação. Então, da traição, que diga. Da enganação, não, da traição. Da traição. Isso. O deus da traição. E ele, pela sua natureza, traiu os personagens. Se demonstrando esse deus. Mas enfim, a história se desenrolou e a partir do ponto em que ele se demonstrou, né, ser o Cisais, a cada sessão de jogo
eu sempre começava a sessão com uma cena demonstrando o que é que ele estava fazendo enquanto os personagens viviam uma outra história em outro lugar, entendeu? Tentando impedir um mal que ele iria causar no mundo. E ele sempre estava um passo à frente dos jogadores, sempre tentando atrapalhar os planos deles, entendeu? E logicamente, tentando concretizar os próprios planos de Cisais. Então, assim, essas foram algumas histórias que me vêm à mente agora, as quais... Ah, sim, teve mais uma. Recentemente também eu narrei para o pessoal na internet uma campanha que se passa em Namalcá, que é um reino de Tormenta, também foi em Tormenta 20, e que eu utilizei praticamente toda a ambientação lá dos Rohirrim, lá de Senhor dos Anéis, daquele... Também me fugiu o nome da porra do lugar. Tu lembra, João? Tu é bom de memória. Rohan, isso. Então eu peguei toda a ambientação de Rohan e joguei na mesa. Cara, foi lindo, velho. Pelo menos até quando durou, infelizmente também não deu para terminar, porque por problemas pessoais dos jogadores acabou que a mesa se acabou. Mas até onde a gente jogou, a ambientação, com todo aquele amor ao animal de carga, ou melhor, de carga não, né? Aquele companheiro, de fato, que você tem ali, que é o seu cavalo, e tudo girar em torno da cavalaria, e aquele glamour que a cavalaria tem nas histórias fantásticas, foi perfeito. Existe várias histórias, tanto em Tolkien, como nesse livro que eu falei, nessa série de livros de Timothy Zahn, que vocês podem se inspirar, não só nessas, como em outras histórias, como em outros livros. Vocês não precisam pegar a história toda e replicar numa mesa de RPG. Às vezes você vai pegar um vilão que você gostou de um livro, mas você pega um plot twist que você achou em outro livro, une os dois. Ainda você pega um outro personagem que você achou fofinho e quer colocar para ser aliado dos personagens para depois matar ele, causar um impacto. Enfim, você vai pegando elementos de vários livros e vai criando a sua própria história. Foi assim que Tolkien fez, construiu o seu legado. Foi assim que todos esses autores construíram as suas obras. E é assim que você, como mestre, vai construir uma boa história também para o seu RPG. É lendo verdade, e se... Não é? É lendo e se apoiando em coisas que outros fizeram, trazendo para sua mesa e você dando seu toque. Não tenha medo assim, de usar coisas que os outros fazem, certo? Até no começo você pode usar do jeito que está lá, mas com o tempo você vai fazendo pequenas modificações. Mas assim, nada no mundo foi criado do zero. Nada foi criado do zero. Então, tipo assim, você vai às vezes ter uma ideia brilhante no meio de uma campanha ou antes de criar ela e vai ser massa. Mas assim, no via de regra, você tem essa muleta para você se apoiar em o que outros autores fazem para você colocar na sua campanha é muito bom. E nesse sentido você pode buscar de livro, de filme, de série, de tudo que você quiser. Agora, com certeza, quando se trata de literatura, te ensina duas vezes, porque te ensina pela história e te ensina a descrever. Eu vou ter que finalizar o vídeo porque meu telefone está descarregando. E a gente pode acabar sendo cortado no meio do caminho. Então, vou deixar aqui boa noite para todo mundo. Obrigado por quem acompanhou a gente. E eu vou botar depois esse vídeo no YouTube. Boa noite, galera. Beleza, boa noite, galera.